segundo e do terceiro ano, gostaram da nossa última aula? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o nosso meio ambiente. Vamos falar um pouco novamente sobre seres vivos e não vivos e vamos saber o que será que é esse meio ambiente. Será que tem a ver com as relações de seres vivos e não vivos? Então nós vamos estar dando uma retomadinha aí nesse conteúdo, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de hoje? Então pessoal, antes da gente começar a nossa aula, nós vamos relembrar os nossos combinados de sempre, né? Quem puder, fique em casa, né? Agora já se passaram 5 meses, né, daí que começou a pandemia. Lave bem as suas mãos e procure aquele lugar especial que a gente sempre procura para a gente poder se concentrar, para poder ter um momento de estudo. É muito importante que a gente, cada vez mais, procure ter esse local para poder estudar. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês anotarem a data de hoje e aula de ciências naquele caderno que vocês têm anotado as atividades. Então, vamos lá? Então, anotaram? Então, vamos relembrar um pouquinho da aula sobre saúde? Eu sei que vocês ficaram super curiosos para saber qual que era a relação do ovo com o vinagre, com a relação com os nossos dentes.
Então, a professora trouxe um videozinho para vocês que chama Ovo com Dor de Dente, que vai explicar o que acontece naquela experiência. Então, vocês vão assistir o vídeo e quando a gente voltar, eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Então, vamos assistir o vídeo? É um vídeo bem curtinho que vai explicar para vocês qual que é a relação do ovo e do vinagre com a relação com nossos dentes e até mesmo com os nossos ossos, né? A professora Santina até falou na aula, vai falar na aula dela um pouquinho sobre isso com vocês. O que há de comum entre seu dente e um ovo? Depois que você fizer este experimento, eu te conto. Você vai precisar de cascas de ovo, vinagre, água e 2 copos. Coloque uma metade de casca de ovo em cada um dos copos. Em seguida, adicione vinagre em um deles e água no outro. Espere um pouco e você verá que no copo com vinagre apareceram algumas bolhas. Se esperar mais um tempinho, vai notar que nesse mesmo copo a casca de ovo começa a subir. Já no copo que contém água, nada acontece. Agora deixe os 2 copos descansando de um dia para o outro. E aí? Aposto que a casca de ovo que estava no copo com vinagre desapareceu e o que sobrou foi um pouco de espuma e aquela membrana de dentro da casca. No copo com água, tudo igual. Mas qual é a relação da casca de ovo com os nossos dentes? É que a casca de ovo tem como principal componente o cálcio, elemento que também faz parte da composição dos nossos dentes. O cálcio, na forma como está presente na casca de ovo e nos dentes, não se dissolve na água, mas pode se dissolver na presença de ácidos, como o ácido acético, encontrado no vinagre. É por isso que o vinagre dissolveu a casca de ovo, feita de cálcio, e só sobrou a membrana. Algumas bactérias presentes em nossa boca produzem ácidos, que podem dissolver o cálcio presente nos dentes e facilitar o surgimento de cáries. Então, escove bem os dentes para eliminar as bactérias produtoras de ácido, diminuir o risco de cáries e de dor de dente. Essa atividade foi publicada na CHC 227, que tem muitos outros textos interessantes. Então, vocês viram como é importante a escovação dos dentes e por que os doces têm a ver com isso? Porque os doces, eles vão fermentar. Quando eles fermentam, eles também deixam a nossa boca mais ácida, a nossa boca fica mais ácida e isso também faz com que as bactérias acabem se reproduzindo na nossa boca. E assim vai ficar um lugar propício para ter as cáries. Então, olha só que importância a escovação dos dentes. Então, quem estava curioso aí para saber qual que era a experiência, qual era o resultado da experiência do ovo, que era o ovo com dor de dente, hoje vocês ficaram sabendo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso meio ambiente. Então, vocês já pararam para pensar sobre o que é o meio ambiente? Então, o meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Então, os seres vivos, os seres não vivos, o que é construído pelo homem, tudo isso é meio ambiente. Então, aqui onde a professora Lígia está, aqui a sala, tudo que está aqui é considerado o meu meio ambiente nesse momento que eu estou aqui. Aí na casa de vocês, o local que você está é considerado o seu meio ambiente. Quando você sai na rua, também é o meio ambiente onde você vive. Durante muito tempo, quando a gente falava a palavra meio ambiente, até hoje em dia tem muita confusão sobre isso. Se considera só o quê? Por exemplo, a praia, florestas, mas não é só isso. Todo local que a gente está inserido é considerado meio ambiente. Por exemplo, aqui, ó, a rua, os prédios, a nossa escola, tudo isso é considerado meio ambiente. Agora eu queria que vocês observassem qual meio ambiente você vê da sua janela. E vocês fizessem um desenho para a professora aí, o que você vê da sua janela, qual que é o seu meio ambiente. Por exemplo, hoje aqui onde a professora está, da minha janela eu vejo muitos prédios, vejo ruas. E você? O que você vê da sua janela? Qual meio ambiente você vê da sua janela? Será que você vê, como tem aqui nessa imagem, você vê um rio ou um córrego com lixo? Será que você vê uma indústria? Será que tem uma indústria aí perto da sua casa? Tem crianças que moram perto, né, de locais que têm indústrias. Será que você vê animais mexendo no lixo? Será que você vê muitas casas, uma perto da outra? O que você vê do seu meio ambiente aí onde você vive? O que você vê quando você olha da sua janela? Será que tem muito lixo? Será que não tem? Como que é o seu meio ambiente? Então, pessoal, vamos desenhar, ó, qual meio ambiente você vê da sua janela. Então, vamos lá?
Então, pessoal, o que será que vocês observaram da janela de vocês? Muitas vezes a gente consegue observar o quê? Muita poluição, né? Poluição do ar, poluição às vezes sonora, às vezes poluição mesmo, lixo, muitos resíduos jogados no chão. Então, a professora trouxe um texto para vocês. Vou ler um pouquinho esse texto para vocês, que é sempre uma criança que manda uma pergunta e uma cientista responde. Então, vamos ler esse texto? A Miriam, que tem 12 anos e mora em Diamantina, Minas Gerais, nos fez uma pergunta. Oi, Miriam. Feche os olhos e imagine um lugar muito bonito, com uma grama verdinha, um belo rio e árvores cheias de flores. Agora imagine esse mesmo lugar cheio de lixo no chão e com água bem poluída e com cheiro de esgoto. Não é nada legal, né? Mas por que será que existe essa tal poluição e por que ela pode ser tão prejudicial? A poluição existe por causa das ações negativas do homem no meio ambiente. Latinhas e canudinhos de refrigerante jogados no chão, papéis de bala jogados pela janela do ônibus, esgoto no rio, aquela fumaça preta que sai do caminhão, chiclete jogado no meio da rua, desenhos na mesa da escola. Esses são só alguns exemplos de ações negativas que levam à poluição visual do solo, da água e do ar. Além disso, você já parou para pensar no que acontece com o lixo que descartamos ou com a água que desce pelo ralo da torneira enquanto escovamos os dentes? É sempre bom lembrar que a poluição produzida na Terra fica na Terra e que na realidade nada é jogado fora. Então, quando a gente pensa, né, pessoal, joguei fora da onde? Da minha casa, ou o lixeiro levou, mas continua dentro do planeta Terra. Não tem como sair de dentro do nosso planeta, né? Agora imagine o problemão disso tudo se outras bilhões de pessoas no planeta fizerem a mesma coisa. Vou te dar alguns exemplos dos desastres que a ação do homem pode causar. Extinção de espécies de animais e vegetais, seca de pequenos cursos d'água, contaminação das pessoas por doenças infecciosas, desenvolvimento de doenças respiratórias, desaparecimento de água potável e aquecimento global. Agora até a gente está enfrentando uma grande seca aí que é por causa das mudanças do clima, e isso tem a ver diretamente com as nossas ações. Sabemos que as nossas ações são muito importantes para o futuro do planeta e das próximas gerações. Então, o que é que nós sozinhos ou com nossos amigos podemos fazer para evitar que tudo isso aconteça ou não piore? Podemos procurar viver de forma mais sustentável. Por exemplo, não jogar lixo no chão, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, separar o lixo para coleta seletiva e reciclagem, evitar o consumo desnecessário e utilizar o transporte público com mais frequência. Então, pessoal, são alguns exemplos de que a gente pode fazer para a gente poder auxiliar de alguma forma a preservar o lugar onde a gente vive, o nosso meio ambiente. Então, será que no bairro que você mora existem muitos lugares poluídos? Vocês fizeram um desenho, né, do que você vê da sua janela. Mas será que você pensando, existem outros locais que têm tantos lugares poluídos? E o que será que você pode fazer? A professora Lígia trouxe a história de duas pessoas que fazem a diferença da maneira delas e são muito ouvidas aí pelo mundo afora. Uma delas vocês já devem ter ouvido falar ou visto na TV, que é essa menina que se chama Greta Thunberg, e ela começou uma campanha em 2018, que ela fez o seguinte, ela começou
fazer um movimento que era um dia sem aula em prol das mudanças climáticas. O que são essas mudanças climáticas? Vocês têm observado, por exemplo, agora nós estamos no inverno e não está tão frio, porque são as mudanças climáticas devido às ações do homem, as queimadas, o desmatamento, tudo isso faz com que o clima comece a mudar. E ela começou a perceber isso, embora ela seja muito nova. E ela começou a fazer uma campanha sozinha, parou na frente do parlamento e decretou um dia de greve em prol da mudança climática. E como ela é uma adolescente, teve grande visibilidade. E muitas pessoas começaram a seguir ela. E ela hoje tem ela é uma grande ativista em prol do meio ambiente. Ela até foi declarada personalidade do ano em 2019. Ela sofre vários ataques de várias pessoas, só que ao mesmo tempo ela tem milhões de seguidores. E ela sempre fala que é preciso começar a mudança agora, não esperar que as crianças cresçam para começar a mudança, porque senão vai demorar muito. Então ela é uma grande ativista, ela tem uma voz muito forte com os adolescentes, com as crianças, até com os adultos, em prol das mudanças climáticas e preservação do meio ambiente. Ela fala sobre a Amazônia. Então, quem quiser pesquisar um pouquinho sobre ela, é bem interessante a história dela, e porque ela começou bem nova. Então, se a gente quiser, a gente não pode, talvez não seja uma Greta, mas a gente pode começar a fazer a diferença na nossa escola, no nosso bairro, com ações pequenas que a gente pode fazer. Outro artista que a professora trouxe, que eu gostei muito da história dele, é o Alfredo Borretti. Ele começou a fazer o quê? Em vez de usar as tampinhas de plástico, ele mora no Rio de Janeiro, ele é carioca. E lá eles têm um hábito muito grande de tomar cerveja e refrigerante com as tampinhas de metal. E ele começou a observar que essas tampinhas eram jogadas todas na rua. Era muito comum encontrar essas tampinhas de metal na rua. E ele pensou, quero fazer uma coisa diferente. Então, em 2007... e até em 2012 ele já ganhou vários prêmios, ele começou a fazer obras de arte dentro da tampinha e com as tampinhas de garrafa PET. E hoje em dia ele vive disso, dessas obras de arte, ele é famoso até internacionalmente. Ele até hoje já reciclou mais de 100 mil tampinhas. No começo ele pedia ajuda dos bares da região de onde ele mora, dos vizinhos, e muita gente duvidou da capacidade dele de fazer obra de arte com tampinhas de garrafa. Mas ele conseguiu. E hoje em dia muita gente separa para ele essas tampinhas de garrafa para ele fazer as obras de arte. São obras de arte muito legais. Então são duas pessoas que vocês podem pesquisar e podem se inspirar para que futuramente vocês também pensem o que eu posso fazer para ajudar o planeta que eu vivo, para ajudar o meio ambiente. A Greta e o Alfredo Borretti, e a história deles são muito legais. Aí a professora queria saber assim, o que será que nós podemos fazer para preservar o meio ambiente? O que será que você pode fazer para preservar o ambiente onde você vive? Desde dentro da sua casa, desde o seu bairro, o que será que a gente pode fazer? E eu queria propor uma atividade para vocês, que a gente fizesse uma obra de arte, assim como o Alfredo Borretti. Você pode usar tampinha de garrafa, não precisa ser de metal, né? A gente usa mais garrafa PET. Só que eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. A professora Lígia já explicou, né, para vocês o que é rejeito. Rejeito é aquilo que a gente joga fora e não dá mais para reciclar. Então, que você pensasse muito bem para fazer essa obra de arte. Que seja uma coisa que depois você vai utilizar na sua casa. Ou para enfeitar o seu quarto, ou para enfeitar a cozinha. Então, eu vou deixar aqui essa atividade para vocês. Vou dar uns minutos para vocês copiarem o que é para fazer e depois vocês podem se reunir com a família para pensar.
Então, agora que vocês já pensaram aí na obra de arte, a professora vai passar um videozinho para vocês, que é o Consciente Coletivo, lá do Projeto Acatu. E esse vídeo é muito legal, vocês vão adorar, que vai falar um pouquinho sobre o que nós estamos falando sobre quando a gente joga o lixo fora. Será que vai para fora da terra mesmo? Então, vamos assistir esse vídeo? O jovem humano. Uma jovem tartaruga. Os humanos consomem durante suas vidas diversos produtos, e muitos são industrializados. Já as tartarugas consomem apenas o que a natureza oferece, e carregam sempre suas casas nas costas. Por isso, não precisam comprar mais nada. Em apenas um mês, cada humano brasileiro consome em média 66 sacolas como essas. Em todo o país, são 12 bilhões de sacolas em um ano. E cada uma dessas sacolas, assim como a grande maioria das embalagens descartáveis, é usada apenas uma vez e jogada fora. O problema é que não existe um lugar chamado fora. Nada jogado para fora do planeta, fica tudo aqui na Terra, com a gente. E sempre foi assim. Há milhares de anos, o homem consumia apenas o que a natureza oferecia e os resíduos que gerava eram decompostos rapidamente. Com o tempo, o homem criou mecanismos para facilitar um pouco a sua vida, e os resíduos gerados foram sendo modificados. Ainda na época das nossas bisavós, grande parte dos resíduos eram de restos de alimentos facilmente decompostos na natureza. Mas hoje, além dos restos de alimentos, passamos a jogar no lixo materiais feitos de plástico, vidro, metal e papelão. E mais da metade dos resíduos gerados no Brasil vai para lugares inadequados, contaminando o solo e a água. Sacolas como essa também podem ser levadas pelas águas até o oceano, complicando a vida de diversos seres vivos, como essa jovem tartaruga. Mas é possível mudar esse cenário, consumindo apenas o que a gente necessita, utilizando os produtos até o fim e enviando para a reciclagem tudo o que sobrar. Com ações simples, podemos transformar a nossa vida e a de muitos outros. Pessoal, muito interessante esse vídeo, né? Muito legal a tartaruguinha devolvendo lá o lixo para o ser humano. Vai ser mais ou menos assim daqui a pouco, né? Então, vamos prestar atenção em consumir menos. Então, agora, ó, essa atividade aqui, a professora vai ler para vocês para a gente refletir. Que tal a gente fazer uma leitura ecológica do nosso próprio ambiente? A gente pensar aí, ó. Identificar quais são os problemas ambientais que afetam a sua região, na sua casa, na sua rua, ou até mesmo no seu bairro. Né? Pense sobre isso. E, se possível, compartilhe com a sua família para que eles também possam começar a fazer essa diferença. Né? Porque se eu sei alguma coisa e eu guardar só para mim, não vai fazer tanta diferença. Então, compartilhe com isso.
quando vocês estiverem lá com os professores ou vocês tiverem a oportunidade de compartilhar com alguns colegas, pensem num plano de ação quando voltarmos às nossas aulas. Pensem em um plano de ação que vocês possam fazer na escola, no seu bairro, para melhorar esse meio ambiente. E agora a professora vai mostrar para vocês uma coisa muito legal. Vocês já ouviram falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Quem já ouviu falar? Eu vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês que vai explicar para vocês o que são esses objetivos. Eu sei que a professora Santina já mostrou para vocês, acho que, se eu não me engano, a professora Karen também, e alguns professores têm trabalhado com vocês sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra. Uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Então, vocês viram que o planeta, né, vários líderes mundiais se reuniram, eles têm um plano para melhorar nosso planeta. Então, aqui nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E pensando nisso, foi criado um jogo para a gente aprender mais sobre esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse jogo está disponível ali, ó, naquele site ali, ó, naçõesunidas.org/Viva os Objetivos. A professora Lígia trouxe aqui para vocês, ó, o jogo de tabuleiro. Olha só que legal. Tem um joguinho aqui, ó, que se você cair na escadinha, você sobe, se você cair no escorregador, você desce. E o jogo vem com as cartinhas já de tabuleiro. E ele tem umas perguntinhas de acordo com cada objetivo do desenvolvimento sustentável. E a professora vai fazer só uma pergunta. Se você cair na casinha e acertar a pergunta, você já consegue andar a casinha. Então, por exemplo, a professora vai ler só uma pergunta bem rapidinho. Como você pode economizar água? Não há necessidade de água onde eu vivo. Posso usar a água na quantidade que eu quiser. Será que essa é a certa? Tomando banhos curtos. Será que essa é a certa? Bebendo água engarrafada. Qual será que seria a certa?
com certeza seria tomando banho mais curtos, né? Então você vai pegar um dadinho, vai jogar esse joguinho de tabuleiro. E você pode jogar com a família toda. Tem perguntas mais fáceis e perguntas mais difíceis. Então você vai aprender bastante sobre os ODS, que tá as cartinhas que a professora falou para vocês. E aqui a professora tem também, que eu trouxe para vocês agora, uma carta da Terra para crianças, que é uma história muito legal e eu consegui uma fada muito legal para contar a história para vocês. Vamos ouvir? Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a fada Rapin, uma fada princesa. E vocês nem sabem quais eram as minhas preocupações. Ai, eu tava vendo muita matança, muitos animais, nossa, sofrendo, sendo extintos. As plantinhas todas mortas. Ai, tantas queimadas e tantas pessoas tristes, crianças sem escola, sem saúde. Eu chamei as minhas amigas fadas para nós conversarmos. E elas me contaram que houve uma coisa muito bacana um tempo atrás. É verdade! Lá no Rio de Janeiro, em 1992, eles fizeram a Carta para a Terra, que era aquilo que eles pensavam para a Terra. Ai, foi tão bom que agora eles fizeram a Carta da Terra para as crianças. É verdade! E essa carta foi até para um lugar chamado ONU, onde mais de 4.500 organizações gostam muito de tudo que foi escrito. Vamos ver quais são esses itens? Aqui nós temos 10 itens para as crianças. E é bem longo. Conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas e animais e pessoas vivem, mesmo que isso te pareça diferente. Peça a todos que tenham proteção. Sim, todas as pessoas precisam de proteção. Lute contra a matança indiscriminada dos animais. Cuide das plantinhas. Sempre respeite essas 3 coisas: a vida de todo e qualquer ser, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Utilize com cuidado tudo que a natureza nos oferece: água, terra e ar. E que todas as pessoas tenham direitos a esses bens. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Você precisa manter tudo limpinho, sempre. Economize água. E eu descobri que parece que está faltando água onde vocês moram, né? Tem que economizar mais ainda. O lixo você tem que jogar no lixo. Não pode jogar lixo na rua, não. Procure manter todas as coisas em ordem. O lixo, vocês têm que separar aquele que é orgânico daquele que é reciclável, tá bom? Adote a ideia dos 3 R's, 3 R's, 1, 2, 3, que é reutilizar, reduzir e reciclar. Aprenda mais sobre o lugar em que você vive, sobre seres vivos que fazem parte da sua comunidade, dos que vivem em outros lugares também do planeta. Por exemplo, um animal que vive aqui pertinho da gente, o macaco. Um animal que vive bem longe, o urso polar. Ele vive bem longe no frio. Conheça e valorize os lugares onde vive e compartilhe com os outros tudo aquilo que você sabe, que eles têm que ter cuidado, manter limpo. Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir miséria. É necessário que todas as pessoas tenham um mínimo de dignidade,
consigam se alimentar, tenham água e tenham luz. E vocês, crianças, vocês que já são grandinhos, têm que ajudar a defender isso. Procure desejar ter somente aquilo que realmente você precisa. Aprenda a compartilhar o que defende sempre. Vocês têm que sempre estar compartilhando, assim, tudo aquilo que vocês pensam, tudo aquilo que vocês defendem, tá bom? Todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Olha como é importante, quantas vezes isso daqui está repetido, que todos precisam ter para viver com dignidade. Todas as crianças devem ter acesso à escola. Vocês sabiam que ainda hoje tem crianças que não vão para a escola? É verdade. Então, vocês têm que ajudar a proteger esses direitos das outras crianças. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. 7ª coisa, todas as crianças são igualmente importantes. Todas devem aprender e crescer juntas. As mulheres também têm os mesmos direitos que os homens. Sempre defenda a ideia de que qualquer criança, menino ou menina, de família rica ou de família pobre, negra, branca ou de qualquer cor, deste ou de outro país, que fale nossa língua ou não, que ela seja cristã, muçulmana ou de outra religião, ou mesmo sem religião, tenham comida, casa, família, escola, amigos, brinquedos, que elas tenham alegria. E se estiverem doentes, que elas possam ter médicos e medicamentos. 9, diga sim à paz e não à guerra. Mas você pode pensar assim, como que eu aqui vou dizer sim para a paz e não para a guerra? Eu nem faço guerra. Mas nós podemos evitar os pequenos conflitos. O conflito com o vizinho já é uma pequena guerra. Então, nós podemos evitar já desde pequenos essas coisas. Às vezes, as brigas em família já começa, né, gente? Tem que cuidar. Procure viver em harmonia com todo mundo. Ajude as pessoas que estão à sua volta e ofereça a elas sempre a sua amizade. Colabore para que mais pessoas apreciem as coisas boas e bonitas do nosso planeta. E isso são vocês que têm que mostrar para todos como as plantas são bonitas, como são importantes os animais. É o papel de vocês, tá bom, amiguinhos? Cuide e ame as outras pessoas, animais e plantas, em casa, na escola e na comunidade ou cidade. É preciso empenhar-se para que o homem não faça guerra. 10º, e olha que importante esse. Estude, dando especial atenção para aquelas coisas que o ajudarão a conviver melhor com as outras pessoas e com o nosso planeta. Quanto melhor se educar, melhor saberá viver. Utilize os meios de comunicação para lhe ajudar a compreender a dificuldade e os problemas das pessoas ao redor do mundo. Para que eles possam enfrentar. Não adianta ter só meio de comunicação, internet, celular só para ver joguinho, né? Tem que aproveitar isso para ver as coisas boas. Estude com o maior interesse os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor e a buscar alternativas para tornar-se um mundo muito melhor de se viver. Viu, crianças? Essa carta fala muito de como todos temos que conviver melhor com as pessoas. Agora, a professora Lígia vai explicar direitinho para vocês tudo o que vocês devem fazer melhor, tá bom? Vocês prometem para mim, assim,
Prometem que agora vocês vão ajudar a cuidar melhor do nosso planeta? E algumas coisas vocês sempre vão poder começar fazendo em casa, que é lembrando o papai e a mamãe que eles têm que economizar água, de separar o lixo, colocar o orgânico em um pacote, o reciclável em outro, colocar os lixos só no dia que realmente os coletores vão passar para pegar. Tá bom, crianças? Não desperdiçar a luz, não desperdiçar coisas. Quando tiver uma roupa ou um brinquedo que não use, deem para quem precisa mais, tá bom? Sejam essas crianças lindas e essas pessoas maravilhosas que eu sei que vocês serão, tá bom? Grande beijo! Tchau! Muito linda minha amiga fada, né, pessoal? Eu adorei conhecê-la, a gente só se conhece virtualmente. Então agora, com a ajuda da família, que tal vocês escreverem mesmo uma carta sobre o que vocês se comprometem a fazer para o futuro do nosso planeta? Então, a professora deixa vocês com essa tarefa de casa, me despeço por aqui e um beijão para vocês e a gente se encontra semana que vem na nossa próxima aula, tá? Até lá!